Então, boa noite a todos e todas. Estamos agora na 12ª edição do Café Científico, dessa vez com o tema Como elaborar um questionário. Eu já começo dizendo boa noite, que delícia estar com vocês aqui. Boa noite, Ivo, que vai nos auxiliar aqui. Boa noite, Fernando. Sejam bem-vindos, meus companheiros aqui de guerra. Bem, questionário é um tema importante e que complementa, em certa medida, o que nós vimos no café anterior, que foi o como elaborar um roteiro de entrevista. Quem não viu, por favor, acesse no canal do YouTube, a gente já tem a versão do 11º encontro completa e a versão teaser para vocês se informarem, porque, na verdade, nós vamos dar continuidade ao que a gente já falou no café anterior. Então, quando eu me refiro ao questionário, o que eu quero dizer? Eu vou pedir para o Ivo para já colocar para a gente o primeiro slide. Olha, a gente tem um café aí, olha que delícia, para esse friozinho de São Paulo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças, né? Qual é a diferença entre um questionário e uma entrevista? O questionário, ele sempre acontece de forma escrita e a entrevista, oral. Então, nós já vimos, e vocês vão voltar lá no YouTube, no canal da Performarte, para poder ver o roteiro de entrevista estruturado e semi-estruturado. O questionário também tem algumas diferenças. Então, embora ele seja escrito, as perguntas elas podem ser abertas ou fechadas. Como é que a gente vai ver essa diferenciação? Não sei se vocês se lembram, no roteiro de entrevista, era muito importante para a elaboração do roteiro eu ter muito claro qual era o objetivo da minha pesquisa e qual era a pergunta que eu queria responder. Principalmente o objetivo da minha pesquisa. Ele vai me ajudar a sinalizar as questões que eu vou elaborar, seja para o roteiro de entrevista, seja para o questionário, que o Ivo daqui a pouco vai especificar para a gente, vai esmiuçar isso para a gente. Bom, uma outra questão que diz respeito ao questionário. Ele é mais usado em pesquisas quantitativas porque ele oferece respostas objetivas. O questionário, mesmo que a gente trabalhe com perguntas abertas, as respostas elas tendem a ser mais objetivas do que numa entrevista, se eu for usar uma comparação. Porque na entrevista, você, como ela é oral, você dá mais oportunidade para o seu entrevistado de discorrer a respeito daquilo. No questionário, como ele é escrito, pode ser com perguntas onde você vai responder também discorrendo, mas de uma maneira geral, a gente tem muitas pesquisas, muitas questões que elas são mais fechadas, vocês vão ver agora adiante, ele favorece bastante quando eu estou lidando com uma pesquisa de análise quanti. Quando eu lido com uma quantidade e vou para uma análise que ela pode ser, se eu tiver dados suficientes, ela pode estar muito atrelada a uma análise estatística, uma análise de dados. Por isso que a gente usa tanto em pesquisas quantitativas, por conta dessa objetividade das respostas e o como eu vou fazer a análise. Se eu estiver trabalhando com pesquisas, com perguntas abertas,
De maneira geral, eu faço uma análise de conteúdo dessas perguntas. Essas perguntas abertas, elas tendem a gente discorrer sobre elas. As respostas também, elas são mais abertas. Para perguntas fechadas, eu faço uma análise usando tabulações. E, de maneira geral, eu tendo a ir para, quando eu tenho um volume muito grande de respostas, para ir para uma análise mais estatística desses dados. Bom, esse instrumento, o questionário, ele pode ser combinado com pesquisas quanti e quali. Eu vou citar para vocês um exemplo. Em 2015, 2016 e 2017, eu trabalhei com um projeto que era um projeto nacional, que se chamou o mapeamento da dança nas principais regiões do Brasil. A ideia era mapear como é que a dança ela estava colocada nas várias regiões do Brasil. Então, o que a gente fez? Parte disso o Ivo vai discorrer daqui a pouquinho, que é como a gente fez um instrumento de testagem, mas depois desse instrumento testado, o primeiro movimento foi quantitativo. Então, nós jogamos uma gama de perguntas que eram respondidas, e depois essas respostas tabuladas, e esses dados estatísticos, porque aí vinha toda uma análise estatística, ele mapeava para a gente o que mais interessava desmembrar naquele mapeamento. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente verificou que as pessoas que trabalhavam com dança não necessariamente viviam de dança. Então, os profissionais da área, eles tinham uma segunda profissão, ou melhor, tinham uma primeira profissão e a dança, às vezes, se colocava como uma segunda. E vice-versa, isso também aconteceu. Aí nós organizamos um instrumento qualitativo, por meio de entrevistas, para a gente olhar para esse dado específico. E isso foi nos dando uma série de prerrogativas que acontecia só aqui na cidade de São Paulo. Não aconteceu nas outras regiões do Brasil. E nos possibilitou, com o nosso Núcleo São Paulo, colocar algumas situações que não aconteceram, divergiram dos outros núcleos, porque eram 5 regiões. Então, isso é um exemplo simples de um instrumento que pode ser combinado. É um questionário que entra no momento quanti e no momento quali eu combino com a entrevista. Então, eu vou fazendo essa combinação. E isso torna a pesquisa mais abrangente, com uma quantidade de dados mais interessantes para o pesquisador. Bom, daí adiante, eu vou passar para o Ivo e ele vai falar um pouco sobre as finalidades do questionário. Para que ele serve? E com isso ele vai retomar algumas das coisas que nós colocamos, como a caracterização, a gente colocou no encontro passado, a importância da caracterização do sujeito que eu estou trabalhando na minha pesquisa, né? Que vai dar um perfil. E depois, como esse perfil na análise, ele pode aprofundar a minha análise ou não. Mas eu já vou passar para ele para que a gente consiga chegar onde a gente quer, que é a elaboração das questões de um questionário. Tá bem? Vai lá, Ivo. Eu vou só dizer o seguinte, eu não sei por que a minha conexão está mais instável do que a conexão da Kátia, né? Apesar da gente estar usando a mesma internet. Se falhar alguma coisa, eu vou perceber porque vai congelar a imagem, né? Vocês vão me dando alô, eu tento repetir na medida do possível aí o que for,
tá bom? Qualquer coisa, a Kátia grita, eu escuto daqui. Ó, tá congelou, tá bom? E se ele congelar, e como a gente preparou junto, daí eu vou falando até ele voltar para a gente não interromper, como a gente interrompeu o café anterior, né? Que depois fica mais complicado. Então, assim, a primeira coisa é a gente verificar a finalidade com a qual a gente tem o questionário, né? Então, não sei se vocês se recordam, né? Mas se aqueles que não estavam, né, a gente já retoma um pouquinho para que a gente possa dar andamento. Então, nós temos uma primeira finalidade, que é a questão da caracterização da população, né? Ou, né, ele está diretamente relacionado à questão da coleta de dados diretamente ligado ao objeto de estudo. Eu não sei se isso é claro para vocês, né? E aí vocês abram o microfone e, por favor, vão falando, né? Se isso é claro para vocês em relação à diferença dos dois questionários, da finalidade dos dois, né? Então, quando a gente fala do perfil da amostra, né? O que a gente pretende com o perfil da amostra quando a gente aplica um questionário para essa finalidade, né? A gente quer verificar alguns elementos que podem vir a ter interferência na minha pesquisa. Então, por exemplo, se eu fizesse, né, uma pesquisa onde eu quisesse identificar a visão machista, vamos dizer assim, dentro da sociedade, interessaria... Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês, por favor, aqueles que se sentirem à vontade, respondam. Existe diferença assim, hipoteticamente, existe a diferença da concepção machista masculina e feminina? Talvez sim, né? A gente não tem certeza, mas provavelmente sim. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa dessa, interessa para mim separar as respostas das mulheres e dos homens? Então, eu preciso perguntar quem são mulheres e quem são os homens. Então, eu vou ter que ter um instrumento, um questionário, que defina a questão de gênero, para que eu possa efetivamente classificar as respostas que são masculinas, as respostas que são femininas e, hoje em dia, as respostas de outras categorias que a gente possa colocar nesse questionário, né? E isso, para que eu faço isso? Eu faço isso por uma questão de variação em relação às respostas nestes subgrupos, para que eu possa ter a apreciação em relação aos conceitos e depois fazer o comparativo e poder dizer, olha, o grupo de mulheres pensa mais desse jeito, o grupo de homens pensa mais desse jeito, as pessoas que se colocaram como trans pensam mais desse jeito, e isso me dá uma perspectiva de visualidade para aquele meu objeto muito mais específica do que eu misturar todo mundo, chacoalhar e apresentar. Ó, as pessoas pensam o machismo desta forma. Então, a generalização ela fica prejudicada quando eu não separo determinados subgrupos. Então, eu tenho que ver até que ponto aquilo que eu estou separando em subgrupos vai me dar dados, né, para que eu possa efetivamente fazer esse comparativo. Só que é perverso, porque no momento em que eu elaboro esse questionário, eu ainda não apliquei o questionário. Então, eu não sei se isso vai ter alguma repercussão. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente elabora um questionário de caracterização para que, se caso a gente tenha variabilidades que sejam significativas na minha amostra e que possa colocar grupos em posições diferentes em relação a um objeto, eu tenho condições de ter esses dados de forma agrupada, sem ter que voltar a campo. Porque senão eu teria que fazer a entrevista, perceber as variações, aí falar,
o tempo de serviço das pessoas é influente nas respostas. Então, espera lá, para eu saber o tempo de serviço, vou ter que voltar, pegar sujeito por sujeito e verificar quanto tempo de serviço cada um deles tem, né? Então, ou seja, eu me antecipo, eu elaboro um instrumento para a questão do questionário de perfil com os elementos, com as que a gente chama de variáveis, que podem vir a interferir no resultado em relação àquilo ao meu objeto de investigação, né? Então, ele sempre vai ter essa característica comparativa em relação à finalidade com a qual eu quero fazer a minha investigação, né? Então, esse vamos dizer, é o primeiro questionário que a gente falou um pouquinho no encontro passado, mas que a gente não, talvez, né, tenha ficado algumas brechas aí, algumas lacunas, e nós decidimos retomar para depois falar do questionário propriamente dito, né, do questionário para obtenção dos dados, as informações ligadas diretamente ao meu objeto, né? Aí sim, bom, essa, obviamente, ela sempre parte do meu problema de pesquisa, né? Dos meus objetivos, mas, fundamentalmente, para que eu tenha um bom instrumento, para que eu tenha um bom questionário para obtenção de dados, eu tenho que elaborar o que é chamado de matriz de amarração, né? Então, o que é essa matriz de amarração? Essa matriz de amarração, ela é, obviamente, fundada nos meus objetivos de pesquisa, claro, mas especificamente sobre os conceitos, né, que são definidos pela literatura. Um pouco diferente, né, da entrevista na qual a gente fez aquele mapa, né, aquela tabelinha, né, a partir dos temas, né? A matriz de amarração, ela pressupõe que você faça um aprofundamento teórico em relação ao seu objeto. Então, eu dei o exemplo, quando falei de entrevista, nós falamos de inclusão. Para que eu possa montar um questionário sobre inclusão, primeiro eu tenho que saber o que é que eu vou perguntar sobre inclusão. Para eu saber o que é que eu vou perguntar sobre inclusão, eu preciso saber o que já foi dito sobre inclusão a respeito daquele meu objeto. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais simples para a gente. Eu quero identificar o conceito de inclusão que os professores da rede municipal de São Paulo possuem. Qual é o conceito de inclusão? Então, espera lá, como é que eu vou montar a matriz de amarração para fazer o meu questionário? Eu vou ter que ir na literatura e verificar quais são os conceitos de inclusão que a literatura me aponta. Depois, eu vou ter que fazer uma revisão e verificar o que os estudos têm dito que os professores pensam a respeito do conceito de inclusão. E, em cima disso, é que eu vou formular as questões, e aí a gente tem que ver se elas serão abertas ou fechadas, porque vai depender do volume também da minha população de amostra, né, a quantidade de professores que eu vou aplicar o questionário, né? E o quanto eu consigo também, porque quando eu faço pergunta aberta, o tratamento dos dados ele fica mais dificultoso, né? Se eu tiver 10 questões de questionário, questões abertas em, sei lá, em 1.500 professores, quantas questões eu vou ter que analisar e tabular e qualificar dentro e colocar e achar, né, os elementos importantes ali. Então, isso dificulta um pouco. Então, normalmente, a gente faz o seguinte, a gente faz a averiguação do que seriam as perguntas mais específicas, fazemos uma classificação em relação ao que a literatura disse para a gente fazer a nossa matriz, né? E para que a gente possa
colocar classificações já pré-definidas pela literatura. Então, na realidade, quando me interessa saber se a população pensa mais dentro de uma determinada forma de raciocínio ou dentro de outra forma. Isso me dá possibilidade de argumentação. É óbvio que não vai ser uma única variável. Serão diferentes variáveis sobre diferentes conceitos para chegar ao conceito de inclusão. Mas eu tenho que ver quais questões que vão me proporcionar esse tipo de visão geral em relação a este conceito junto a esses professores, né? Para eu poder fazer o que a Kátia falou, para eu poder fazer uma tabulação dos dados em relação àquilo que eu vou analisar, aquilo que eu vou interpretar, né? Veja que é um pouco diferente quando a gente fala de análise quant, né? Porque a análise quant, ela elabora categoricamente, pode ser a priori, mas muitas vezes a posteriori, né? Essa classificação categórica para poder discutir os dados. No caso do questionário, essa classificação categórica, ou que a gente nem chama de categoria, a gente chama de pré-categorias, né? Essas pré-categorias me dão fundamentação para eu poder elaborar o questionário e discutir em cima dessas pré-categorias, obviamente com várias variáveis, né, fundadas na conceituação teórica, para que eu possa efetivamente depois discutir cada uma o que apareceu variante nessas nuances e fazer associação com a questão teórica, né? É difícil explicar sem fazer, né? Mas eu vou tentar, na medida do possível, fazer aí vamos dizer, um esforço subjetivo para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, tá? Enquanto o Ivo vai trocando o data show, né? Porque a gente fez 2 PowerPoints diferentes. O que a gente tem que guardar dessa informação, que é central? Primeiro, você tem que ter muito claro o seu objeto de estudo. Tá? Então, a gente tem que pensar, tem um tema, que ele é maior, deste tema vai derivar uma pergunta, você vai problematizar e disso vai sair uma pergunta ou mais, mas de maneira geral é uma pergunta. Você tem os objetivos, pode ser um objetivo geral, ou você pode ter um objetivo geral e os específicos, e você tem aonde você põe a lupa, que é como nós pesquisadores chamamos, é aquele objeto que é central para você. A partir de tudo isso, se você vai trabalhar com um questionário, isso que o Ivo colocou é muito importante, de você identificar na literatura o que é falado a respeito disso, porque esses conceitos eles serão centrais para que eu consiga organizar essas perguntas, sejam elas abertas ou sejam elas fechadas, mas elas serão melhor formuladas se eu tiver clareza desses elementos que eu acabei de colocar para vocês. Bora então, Ivo? Bora. Então, vamos lá. Pronto. Até que hoje tá fácil, aqui a internet não está atrapalhando tanto, né? Então, vamos lá. Olha lá. Então, a gente tem etapas de construção do questionário, né? Assim, óbvio que a gente poderia ficar falando de questionário aqui a noite inteira, né? Talvez a noite inteira e o dia inteiro amanhã também, né? Porque assim como entrevista, né? Para que a gente possa realmente ter uma propriedade maior para essa elaboração, é necessário que a gente pratique isso, né? Então, para que eu possa fazer um bom questionário, né? A Kátia disse o seguinte, que na pesquisa que eles fizeram primeiro o questionário para depois montar o roteiro de entrevista.
Então, qual a lógica que foi seguida naquela pesquisa? Você tem uma visão, você tem os conceitos, obviamente, o instrumento, o questionário foi montado e foi pré-testado a partir de uma questão conceitual, né? E aí, a partir daí, foi aplicado, e daí elencou-se pontos que o questionário não dava conta de aprofundamentos, e aí foi se aprofundar cada um dos pontos, né? Que é um tipo de estruturação metodológica de realização de estudo. Então, no caso dela, eles fizeram primeiro um estudo quanti, para depois fazer o estudo quali, né? Só que também é possível fazer o reverso da moeda, né? Então, para que a gente possa elaborar um bom questionário, né? Por exemplo, se a literatura em relação ao conceito de inclusão me revelou algumas coisas. Só que eu quero especificamente saber o que aquele grupo, né, no caso do município de São Paulo, tem como conceito de inclusão para eu afinar melhor o meu questionário. Então, o que eu faço? Posso fazer uma discussão, uma entrevista, né, com esses professores, né, com um grupo de professores, né, pequeno, não muito grande, porque, obviamente, demanda tempo, então separo lá, sei lá, pego uma amostragem de uns três grupos, né, de professores para poder discutir a questão da inclusão, para levantar elementos, a partir, obviamente, de um roteiro, né, um roteiro bem determinado, tal, não sei o quê, a partir da literatura, tal, pego e discuto com eles. E eles vão me trazer. Faço análise, né, não uma análise, né, conclusiva, mas uma análise para prospectar quais são os conceitos que estão aparecendo ali, e aí monto a minha matriz de amarração a partir do referencial teórico e a partir dos resultados desse primeiro passo para verificar os conceitos. Isso me dá a propriedade de formular perguntas que são muito mais assertivas, vamos dizer, em termos objetivos, para que eu possa depois fazer uma tabulação e quantificar, e dizer assim, 20% dos professores do Estado de São Paulo pensam em inclusão assim, considerando isso, isso e isso. 30% consideram assim, 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 assim. E 50% considera dessa forma, né? E aí vou tecendo comentários em relação a esses percentuais, né? Para que eles possam me ajudar a compreender os conceitos que transitam no município de São Paulo em relação à inclusão, né? Eu dei o exemplo só para que a gente possa visualizar isso de forma mais prática, né? E esse primeiro passo é para que a gente possa conhecer as características dos sujeitos que podem influenciar a compreensão deles em relação à questão que eu estou abordando. Então, por exemplo, eu pego um grupo da periferia, eu pego um grupo mais central de São Paulo, eu pego um grupo que lida mais diretamente com pessoas com deficiência, e faço essas variações para que eu possa ter na minha discussão, a modificação das posições, né? Se eu achar que isso... Deixa eu só colocar alguma coisa que talvez ajude. Por exemplo, eu também posso pegar grupos por regiões. Se eu estou falando da cidade de São Paulo, ou se eu for expandir, né, do estado de São Paulo, eu posso trabalhar esse primeiro instrumento com grupos de regiões diferenciadas, porque eles vão me dar uma boa amostragem daquilo que eu já olhei nos conceitos e daquilo que aqueles diferentes grupos pensam, e posso trabalhar, inclusive, como um critério em cima do que aqueles diferentes grupos têm em comum. Por exemplo, tá? Eu estou falando isso porque eu tenho a Regina aí que fez um baita levantamento, no que diz, ela fez um levantamento conceitual, ela fez uma pesquisa bibliográfica, foi nos bancos de dados para detectar
os projetos político-pedagógicos ou os projetos de curso de diferentes instituições de pedagogia, mas o objeto dela não é esse. Ela fez esse levantamento maior para dentro desses, em cima desse material que ela está colhendo, ela foi colocar a lupa no objeto de estudo dela, que é o quê? Como é que o corpo é trabalhado nesses cursos de pedagogia? E dentro disso, existem jogos, brincadeiras, se trabalha com dança, com atividades corporais dentro desses cursos. Então, para explicar para vocês que a gente tem muitas maneiras de fazer esse mapeamento inicial. E, sintetizando, para a gente já avançar, a gente pode ir da quanti para quali, e podemos ir da quali, quando a gente estuda por diferentes regiões, para chegar na quanti, numa pesquisa quantitativa. Ambas dão análises muito interessantes. Tá bem? Exemplos, aqui a gente colocou alguns exemplos de objetivos específicos para que a gente possa simplesmente, primeiro, né, verificar as questões dos verbos que orientam esses objetivos específicos, porque são eles que serão determinantes na estruturação do meu questionário, né? Então, por exemplo, identificar a existência e disposição de jovens para empreender no local em que moram, né? Esse objetivo, ele obviamente, né? Primeiro eu teria que compreender muito bem o que é empreendedorismo, né? E dentro da característica do empreendedorismo, fazer a distinção de como a definição do empreendedorismo, né? As características do empreendedorismo, como é que eles estão colocados na residência, nos locais de residência, né? É óbvio que a gente teria que ter alguns outros elementos para a gente poder compreender melhor esse objetivo, né? Mas ele está só como exemplo para a gente meio que entender que o objetivo ele é definidor. Tá? Eu não sei, para mim apagaram as câmeras aqui. É fato isso? Professor, não está Oi. apresentando o seu. Eu não sei se é o meu, mas tá? Então, para mim não está aparecendo, estava travado, mas tá bom. Só para saber. Não, mas, Cíntia, apareceu agora? Para mim, a imagem que estava apresentando, ela parou, já tem um tempinho. Eu achei que era eu acho que é o meu mesmo. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Tava travando. Cíntia, é que eu também estou com problema de internet aqui. Eu acho que estava travando, pode ser o meu. Vou sair e vou voltar. Agora eu parei de compartilhar. Então, porque na hora que estava compartilhando, estava só assim, Ivo vai compartilhar, mesmo, meio que travando, mas eu não sei se é o meu ou é meu. Pera, o que você está vendo agora? Agora não está aparecendo nada, só está o professor. Mas antes, na parte do compartilhamento, ficava aparecendo Ivo Ribeiro vai apresentar, mas não carregava a apresentação. Aí eu achei que era o meu, entendeu? Quando você questionou. Deixa eu ver se agora... Eu acho que é o dela, porque para mim estava aparecendo a apresentação. Desculpe interromper. Não, mas é bom interromper assim, Lia, porque a gente não sabe. Como o problema é de lá e é de cá, então a gente nunca sabe de onde vem, né? Cíntia, eu vou compartilhar, ver se aparece aí para você. Sim? Não, ainda não está aparecendo. Calma, mulher, vou sair calma. E vou retornar. Calma. Agora está falando que você vai iniciar o compartilhamento de tela. E aí? Está carregando. Mas para as outras pessoas está aparecendo ou não? Para mim está aparecendo. Assim. Lia, para você está aparecendo? Tá aparecendo. Fernando, está aparecendo? Eu não estou enxergando ele. Para mim também, está aparecendo. Eu acho que é a minha internet mesmo, então eu vou sair e vou entrar de novo, porque para mim Cíntia, está carregando não aparece. Tá, eu vou tentar seguir aqui meio devagarzinho, vamos ver se... Vai lá, professor, é coisa rápida, eu entro e volto, tá bom? Obrigada, desculpa, Tá bom. gente. Não, tem que falar sim.
Então, assim, aí, outro exemplo, né, reconhecer áreas de interesse para empreender. É óbvio que esses objetivos, eles não são da área educacional, eles são da área de administração, né? E aí o conceito, ele meio que está claro, né? O conceito é o empreendedorismo, né? Identificar temores relacionados à decisão para empreender, verificar o nível de confiança para empreender. Então, tudo isso, né, são elementos que vão, quase que, né, não sei se é evidente para todo mundo, mas a pessoa que fez essa pesquisa, ou que pretende fazer essa pesquisa, ela tinha uma preocupação muito, muito grande com a questão do empreendedorismo e empreendedorismo local, né, para que pudesse discutir essas questões, né? E aí, a partir daí é que vai começar a elaboração das perguntas. E aí, como a Kátia falou, a gente pode ter perguntas abertas, né? E quando a gente faz perguntas abertas, né? Quando a gente não tem condições de fazer entrevista. Então, por exemplo, na pandemia, né? Houve muito questionamento em relação a isso, né? Por quê? Porque muita gente não tinha condições. Mas tem o meeting que dá para fazer entrevista virtual e não sei o quê. Sim, a entrevista virtual ela pode funcionar até, mas não é a mesma coisa que a entrevista presencial. Ela traz alguns prejuízos, né? Como, por exemplo, este que a gente está enfrentando agora, né? Então, né? Então, você é muito mais, vamos dizer, prático. Você, por exemplo, elaborar um Google Form, né? E distribuir o Google Form, e esse Google Form retornar para você em termos de dados já sistematizados, né? Então, as perguntas abertas, às vezes, né? Elas não favorecem muito, né? Então, quando é que a gente usa, né, as perguntas abertas em questionário, né? Quando a gente não tem condições de fazer entrevista, ou quando a gente vai a um campo que é um campo muito distante e que tem uma série de dificuldades, né? Quando a gente pretende fazer um estudo mais exploratório, né? Em maior profundidade, né? Então, as perguntas abertas, elas podem, sim, né, ser parte de um questionário, mas como eu falei, perguntas abertas, quando o volume de sujeitos é muito grande, né, é mais complicado de se fazer análise. Então, é melhor você ir para perguntas mais fechadas, né? Mas, para isso, obviamente, vai exigir um esforço maior na questão primeira, que é na revisão, na identificação de uma série de elementos que vão te ajudar a construir o instrumento, né? Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, antes de você entrar nas fechadas. É possível também, assim como é possível a gente trabalhar do quant para o quali ou do quali para o quant, em termos de modelo de pesquisa, também é possível se trabalhar com perguntas abertas, com uma composição de perguntas abertas e fechadas, desde que a gente siga esse roteirinho aí, né? Então, não tem condição para fazer entrevista? Ok, eu posso ir para um questionário com algumas perguntas abertas, porque aí eu posso usar esse espaço virtualizado. A Dani usou o celular e usou o WhatsApp, mas era muito pontual. Eram duas perguntas muito bem localizadas. E aí, o cuidado, porque se houvesse um número muito grande de pessoas, provavelmente ela perderia coisas. Então, funciona, mas tem que saber usar especificamente para o que eu quero. Então, é possível essa combinação também, de perguntas abertas com perguntas fechadas. Segue lá. Às vezes a pergunta aberta, ela esclarece o que foi perguntado na pergunta fechada. Então, você faz uma pergunta fechada e pede uma justificativa em relação à resposta, né? Isso ajuda a compreensão da pergunta fechada,
Aí você não vai fazer análise da pergunta aberta, você vai fazer análise da pergunta fechada. Mas a aberta, ela ajuda a compreender, né? Porque é o uso misto, né? Bom, as perguntas fechadas, elas são usadas primeiro, né? Quando a gente conhece muito bem a natureza das variáveis consideradas. E aí, assim, é engraçado, né? Toda vez eu falo isso, né? O que são variáveis, né? Variáveis é aquilo que varia, né? É óbvio que nem água, né? Água cristalina. Só que Então, quando assim, a gente é pesquisador, a gente não vê nada de óbvio, né? nada de óbvio, exatamente, né? Porque, assim, variáveis, não adianta para mim as variáveis que não têm nenhuma relação com o estudo que eu estou fazendo, né? Eu preciso verificar, né? A partir, óbvio, a partir da revisão literária e tudo mais, o que pode ou não variar que vai interferir nos resultados da minha investigação, certo? Porque senão eu não tenho como formular perguntas que me possibilite discutir as variáveis, né? Então, assim, vou fazer um questionário, fiz a matriz de amarração, legal. Quais são as minhas variáveis? Eu tenho que saber, né? Se eu não souber as minhas variáveis, vai ficar difícil depois eu fazer as análises, porque eu não sei o que olhar, né? Eu vou dar um exemplo. Então, vamos lá. Conceito de inclusão. Lá, queria investigar o que varia no conceito de inclusão. A concepção educacional, vamos supor que eu tenha essa informação, né? A concepção educacional que o professor tem é diretamente influenciável no conceito que o professor tem de inclusão, né? Então, eu tenho uma variável que é a concepção educacional. Concepção educacional. Aí eu vou ter que estudar quais são as concepções educacionais para eu verificar qual a relação daquilo que esses professores estão me respondendo em relação à concepção educacional e fazer a relação disso com o conceito que eles têm de inclusão. E vou jogar isso para a minha discussão. Óbvio, se isso for o objetivo da minha pesquisa, né? Lembra lá atrás, quem orienta a estruturação do meu instrumento são os meus objetivos, né? Eu só vou fazer isso se isso fizer parte da minha discussão e responder a pergunta de pesquisa, porque senão, né, vira uma coisa meio esquizofrênica, né? Bom, nas perguntas abertas, a gente pode o respondente, né, vai oferecer as suas próprias respostas. Eu não tenho como controlar isso, né? E aí, obviamente, né, vai depender da minha capacidade de elaboração dessas perguntas a partir dos pressupostos que eu considerei antes, né? Então, nós colocamos aqui um exemplo, né? Qual é, no seu entender, o maior desafio que as universidades deverão apresentar nos próximos anos? Quer dizer, o meu respondente, ele pode, dependendo de onde ele transita, né? Ele pode me responder. Se eu fizer essa pergunta para professores universitários, muito provavelmente eu vou ter um tipo de resposta. Se eu fizer para alunos universitários, eu vou ter outro tipo de resposta, né? Se eu para políticos... Se eu perguntar para políticos, é outro tipo de resposta, né? Se eu perguntar para as pessoas na rua, né? Eu vou ter outro tipo de resposta. Talvez eu tenha até respostas que não digam absolutamente nada, porque não conhecem o ambiente. Então, assim, dependendo né, daquilo que eu pretendo, essa pergunta aberta ela tem que ser dentro de uma formulação circunscrita, né? Depois, exemplo de questões fechadas, né? Aí a gente pede ao participante que ele escolha, né? Então, por exemplo, em que setor você trabalha? Essa é bem objetiva, né? Que você vai falar, trabalho em tal setor. Ali em outro setor, eu poderia ainda colocar um tracinho e dizer qual, né? A pessoa assinala outro setor e eu se isso for importante para mim, né?
questões dependentes, né? Que também é um outro tipo de questão que consta em questionários, né? Então, assim, você fuma cigarros? Sim. Se sim, né, eu pulo para a questão 2. Que quantidade diária, né? Óbvio que se ele responde não, a 2 perde o sentido, né? Eu quero verificar hábitos de tabagismo. Então, obviamente, né, uma vai ter relação com a outra, né? Você já fumou no passado? Se sim, eu pulo para 4. Se não, não, né? Porque a 4 é porque você deixou de fumar. Então, ela tem uma correspondência com a de cima, né? A gente pode fazer esse tipo de questão também para elaboração, quando a gente tem uma sequencialidade de conceitos que a gente quer identificar e a gente quer ver a correspondência destes conceitos uns com os outros na sequência, né? Um está correlacionado ao outro e precisa ser explorado. De concordância, né? Então, você acha que o atual governo está fazendo uma boa administração, né? Ou melhor, o governo atual faz uma boa administração? Concordo plenamente, concordo em parte, não concordo nem discordo, discordo em parte ou discordo plenamente, né? Que são as graduações, né? A concordância por graduação, né? Também dá outros tipos de análise, que aí tem que ver qual é a análise que vai se fazer, né? De frequência. Quantas vezes você vai ao supermercado por mês, né? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre, né? Então, dá uma questão de frequência para saber, principalmente quando a gente quer saber alguns hábitos, né? De avaliação, né? Isso as telefônicas fazem muito com a gente, né? Após a ligação, por favor, classifique aí o nosso atendimento, sendo de 1 a 5, né? 1 sendo péssimo e 5 sendo ótimo. E aí a gente classifica, né? E eles colocam lá, eles fazem uma estatística sobre isso e aí eles colocam lá que o atendimento é considerado pelos usuários como sendo de excelente qualidade, não sei o que lá, fundamentado nesse tipo de avaliação, né? Aqui nós temos escalas numéricas, né? Ali tem um errinho, né? Escala de descritores verbais, viu? Não é verbais. Que como estava com imagem, ficou muito difícil de modificar a imagem, eu acabei deixando do jeito que estava, né? Mas assim, a gente usa muito isso, né? Eu não sei quem já fez teste de esteira, de alguma coisa assim, né? Você está fazendo teste ergométrico lá, o cara coloca uma tabela na sua frente e fala assim, me aponte aqui numericamente como é que você está se sentindo, cansado, pouco cansado, muito cansado, né? E aí você vai apontando e ele vai dosando a intensidade da esteira de acordo com a forma, com a escala numérica que você diz da dificuldade que você está tendo, né? Isso em escala, por exemplo, na escala numérica para ver a intensidade de dor, né? É óbvio que é uma questão subjetiva, né? Mas se coloca aí para poder ter uma noção, né? Dessa intensidade e o quanto a pessoa suporta ou não suporta de dor, né? Escalas analógicas, essa a gente vê muito nas farmácias, né? Então, você vai lá, principalmente droga raia e não sei o quê, você tem um atendimento e eles falam, né? Aí tem as carinhas e tem a corzinha também, né? Amarelinho, verde, amarelo, indo para o amarelinho é mais o atendimento bom e o vermelho o atendimento ruim. Aí você clica lá nas carinhas, né? Então, também é uma outra forma. E aqui nós temos um quadro, eu trouxe esse quadro para a gente ver esses elementos que estão aqui, né? São elementos colocados a partir de variáveis. Então, o que se queria analisar aí, né? Se a expectativa, né, dos alunos em relação a um curso.
E aí, quem fez esse estudo, obviamente, para falar da expectativa do curso, considerou a atuação dos professores, considerou algumas questões relativas às acomodações, né? Mas, principalmente, a didática que o professor estava usando, né? E aí, dentro daquela escala de avaliação, do discordo para o concordo, né? Fez diferentes afirmações que, a partir destas variáveis, olhando para essas variáveis, e você quantificando do discordo para o concordo, né? Fazendo uma régua de mensuração, você tem condições de afirmar os pontos mais fortes e os pontos mais fracos em relação à expectativa dos alunos em relação a um curso, né? Que foi a maneira como se tentou aí, vamos dizer, quantificar, né? a expectativa dos alunos, né? Deixa eu falar uma coisa, Ivo. Esse Pode falar. quadro, não sei se vocês sabem, mas existe em toda a universidade, existe uma comissão que acompanha, ela avalia o que os estudantes pensam a respeito do curso, como é que eles estão se sentindo, se eles sentem que aquele curso está sendo um curso interessante para eles. Então, essa comissão se chama CPA, né? Uma comissão permanente de avaliação. Eles avaliam a sensação e como os professores se sentem dentro da universidade, como eles produzem na universidade, e eles perguntam também para os estudantes, como que os estudantes veem o curso, como os estudantes veem os professores, a didática dos professores, tem uma série de variáveis, como o Ivo está colocando. De maneira geral, esse é um questionário que ele vai via internet, estudantes e professores respondem, e ele tem mais ou menos esse formato, com vamos dizer, não é mapeamento, mas uma graduação de 1 a 10, variando entre o discordo e o concordo. E a partir dessas respostas, então, sai o quê para o professor, para quem é professor de universidade? Vem a avaliação que foi passada para os estudantes. Os estudantes respondem esse questionário e aí, em cima disso, é feita uma análise estatística. E aí vai sair lá para frente que os estudantes do primeiro ano do curso X, do curso de pedagogia, nas aulas da professora Regina, avaliaram assim, 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 assim cada questão. Assim como a professora Regina também vai fazer avaliação em relação aos seus estudantes. E assim como a universidade vai fazer uma avaliação em relação ao desempenho da professora Regina. Todos esses dados são quantitativos e são cruzados. E disso depende o seu emprego. No final das contas, em universidade privada é assim, nas públicas também existe, não pensem que não existem, não. Quando eu era coordenadora de curso, eu vivia com esses questionários. E a gente pedia para os estudantes responderem, porque era importante aqueles dados. Porque a avaliação é uma coisa interessante para nós docentes, porque às vezes você acha que você está trabalhando numa determinada, vamos dizer, linha, e não é assim que os estudantes estão respondendo. Eles não estão, às vezes, conseguindo compreender qual é o seu programa de ensino, que é diferente do plano de ensino, diferente do plano de aula. Né? É o programa que você faz para aquele semestre inteiro, quando é semestral, ou para o ano inteiro. Então, esses questionários, eles podem ser um instrumento muito interessante de avaliação para N coisas diferentes. Por isso que a gente colocou esse exemplo. Né? Por exemplo, também, se vocês estão desenvolvendo uma pesquisa, não tem nada a ver com a universidade, nada disso, mas vocês querem obter dados em relação
ao que os estudantes de uma escola pensam ou sabem ou já entraram em contato. Estou olhando para a Lia, estou pensando no que ela está pesquisando, né? Com as culturas africanas ou afro-referenciadas, como ela chama, se os estudantes conhecem isso, ou se eles já tiveram algum contato com isso. Porque às vezes a gente vai fazer uma proposta, você vai apresentar uma proposta, sem você ter isso a priori, por melhor que seja a proposta que você quer desenvolver, às vezes não há um interesse, ou às vezes há um desconhecimento. Então, antes de apresentar a proposta, você tem que apresentar do que você está falando, que é o seu objeto. E o objeto é compreender quais são as referências que esses estudantes têm em relação à cultura africana. A partir disso é que eu vou apresentar uma proposta para desenvolver as minhas narrativas e tudo mais. Porque às vezes não é o desinteresse, é que eles nem sabem o que é. Então tem um passo anterior. Então todas essas escalas, elas são bem-vindas na hora que você faz, inclusive, esse primeiro mapeamento que o Ivo se referiu lá no começo. Antes de eu entrar na minha pesquisa em si, ou na proposta que eu vou apresentar. Seguindo, Ivo. Falhas a serem evitadas, né? O que a gente tem que evitar na hora que a gente vai fazer um questionário? Exatamente. Então, assim, é bastante complicado algumas coisas, né? E aí nós vamos colocar algumas coisas e podemos conversar sobre elas, né? Então, assim, a primeira coisa, né, é a questão da linguagem, né? Todas as vezes que a gente quer ter acesso a alguém, a linguagem ela tem que ser comum, né? Então, aí eu chego, né, vou perguntar lá para os professores, escuta, o que vocês acham da homeostase que acontece no quarto dia de menstruação da mulher? Né? Nenhuma de vocês vai dizer assim, eu não faço a mínima ideia do que você está falando, né? Porque, efetivamente, né, X, não é um vocabulário, um elemento que possa dar possibilidade das pessoas entenderem. Então, quanto mais claro eu for na linguagem do questionário, melhor é, né? Então, né, evitar jargões, evitar ditados, né, que podem dar sentidos que não vão servir para muita coisa, né? Então, a linguagem é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Procurar, né, cuidar em relação às referências que você vai usar no seu questionário, né? Que possam provocar aceitação ou rejeição, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? Então, qual a sua opinião acerca do Código de Ética em Pesquisa aprovado no tempo em que Hitler foi chanceler da Alemanha? Primeiro, precisa de um conhecimento histórico, né? Aquele que talvez, né, a gente não tenha. Segundo, eu posso dizer assim, Hitler eu não quero nem ouvir falar, né? Porque eu considero Hitler uma pessoa, um genocida, isso, aquilo, outro, e isso já me coloca numa posição de que eu não quero responder aquela pergunta, né? Então, eu vou dar um viés de resposta aí para você, né? Isso vai me prejudicar no resultado da minha pesquisa. Essa é legal. Perguntas que sugerem respostas, né? Você não acha que deveria haver maior rigor de aplicação nas penas a autores dos crimes hediondos? Eu já estou dizendo para o cara o que eu quero que ele responda, né? Porque se você não acha que deveria, nossa senhora, você não acha que deveria, né? Então, assim, quem é que vai responder? Eu acho que não. Acho que está certo. Não, a maior parte das pessoas, eu acho que deveria haver mais rigor mesmo, né?
Então, é uma pergunta que eu já induzo que a pessoa que está respondendo a responder aquilo que eu quero escutar. Então, tem que tomar cuidado, né? E aí, depois, pior, né? Eu concluo aquilo que eu já sabia que iria aparecer na pesquisa, né? Outras coisas que a gente deve evitar é a necessidade de responder fazendo cálculos, né? Então, considerando 1930 como um ano, né, onde nós tivemos um governo ditador e não sei o quê, parará, como é que você considera no século XX as questões? Aí você enrola a pessoa de uma tal forma em relação ao que ele tem que pensar de tempos, e, né, mesmo que ele tenha um conhecimento sobre isso, que prejudica a resposta dele. Então, por isso que a Kátia começou assim. Questionário normalmente é usado para respostas objetivas. Para que se tenha respostas objetivas, é necessário que as perguntas também sejam focadas. Elas não podem rebuscar muito, não. Se elas rebuscarem muito, a pessoa vai ter dificuldade de responder e ela vai te responder enviesada, né? Aí, o que eu chamo de resposta enviesada? Você vai ter uma variação muito grande de respostas que não vai te dar possibilidade de fazer relações, né? Porque a pessoa se perde naquelas informações. Perguntas longas, né? Quanto mais longa a pergunta, mais possibilidade de ser mal compreendida. Além do que, né, perguntas longas propiciam a não chegar no final da pergunta. A pessoa querer interpretar a pergunta antes dela terminar e responder a partir do começo, né? Perguntas múltiplas, essa também é bem interessante, né? Você está satisfeito com o salário e as condições de trabalho em sua empresa, que a sua empresa proporciona? Ué, se alguém me perguntar isso, você está me perguntando em relação ao salário ou você está me perguntando em relação às condições de trabalho, né? Aí eu vou dizer assim, eu estou satisfeito com as condições de trabalho, mas não estou satisfeito com as relações de trabalho, de salário, né? Mas para eu responder isso não vai me dar muita possibilidade. Mudança bruscas de tema. Então, eu estou dentro de um tema... Peraí, Ivo, nas perguntas múltiplas tem uma questão importante aí. Quando a gente faz duas perguntas em uma, tem muitas variáveis. Então, eu posso estar satisfeito com o salário e insatisfeito com as condições. Eu posso estar insatisfeito com o salário e satisfeito com as condições. Eu posso estar insatisfeito com o salário e insatisfeito com as condições. E eu posso estar satisfeito com o salário e satisfeito com as condições. Ou seja, eu tenho 4 variações de resposta. Isso se a pessoa compreender a sua pergunta, porque ela pode não compreender. Então, esse é um erro que a gente comete bastante, sem a gente perceber. Então, muita atenção, pergunte uma coisa de cada vez. Nem que isso dê aquele exemplo nessas perguntas múltiplas, né? Volte naquele exemplo que você responde a primeira, daí se sim, você pula para a segunda, se não, você pula para a terceira. E aí você vai organizando, mas você só tem uma resposta para cada pergunta. Senão, você, pesquisador, fica enlouquecido. E isso é uma coisa que acontece direto. Então, muita atenção com esse item 6. Bom, mudanças bruscas de tema, né? Eu estava falando. Sempre que a gente faz... Na entrevista, a gente conversou sobre isso também, né? Quando a gente elabora um roteiro de entrevista, normalmente a gente sequencializa as ideias para poder fazer a condução da entrevista. No questionário também. Por quê? Porque a pessoa ela está imbuída de um determinado raciocínio e você, em certa medida, muda o tema repentinamente. Até ela se situar naquele tema que você estava... Aí já perdeu, né? Lembrando que o questionário normalmente é autoaplicável, né? Ele pode ser aplicado, mas muitas vezes ele é autoaplicável. E aí, as pessoas, quando existe essa mudança brusca, elas perdem um pouco o raciocínio e aí elas já começam a querer chegar no final, já começam a querer responder de forma rápida
e, às vezes, até pulando questões, ou, às vezes, até responde de forma, vamos dizer, rápida mesmo, né, para se livrar daquilo. O oitavo são as perguntas ambíguas, né? Então, eu dei um exemplo aqui, né? A sua empresa exporta para a Argentina, Uruguai ou Paraguai? Como assim? Ela exporta para a Argentina, ela exporta para o Uruguai ou exporta para o Paraguai? O que você está perguntando? Que ela pode exportar para a Argentina, Uruguai e Paraguai, ou ela pode exportar para a Argentina e Uruguai, ou ela pode exportar para o Uruguai e Paraguai, ou ela pode Paraguai e Argentina, né? Ou, né? O ou não combina, né? Ou é e ou é ou, e perguntas com muitas variações, né? É complicado. Então, eu não vou entender a sua pergunta. Exporta para a Argentina e Uruguai ou Paraguai? Não, ela exporta para a Argentina e Paraguai. Então, não sei como responder. Não faço ideia como responder, porque não é Argentina e Uruguai ou Paraguai. Não é excludente, né? Pergunta não neutra, né? O quanto você está insatisfeito com o seu trabalho? Você já está dizendo que está insatisfeito, né? O quanto você o quanto você está insatisfeito? Não. Eu já estou dizendo que existe uma insatisfação. Então, não. Qual é a sua satisfação, né? Ou como você se sente em seu trabalho? Como é que você se sente em seu trabalho, né? Certo? Perguntas indefinidas, né? Que programas de televisão você prefere? Como assim? Que programas de do que você está falando? Programas de televisão? Você está falando de novela? Você está falando, né, de jornal? Mas eu tenho jornal que eu quero, que eu gosto de assistir, tem jornal que eu não gosto. Mas do que você está falando? Eu não consigo entender, né? Perguntas ameaçadoras, né? Então, assim, eu não coloquei nenhum exemplo, mas, assim, perguntas que envolvam, né, questões de higiene, moralidade, responsabilidade social, temas políticos, né, econômicos, religiosos, né? Então, assim, quando essas pesquisas fazem, né, o percentual para ver quem votaria em quem, tal, não sei o quê, tem que se tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque se você coloca alguma coisa, um tema político que é bastante polêmico, você pode, a pessoa pode se sentir ameaçada ali naquelas suas ideias e se recusar a responder, ou responder de forma equivocada. Bom, eu acho que é isso. Não sei aí, né? Tentei ser relativamente rápido, mas como eu disse, né? Um tema que daria para a gente conversar bastante, porque tem, né, elaboração de questionário, ela primeiro existe controvérsias, né? Existem algumas pessoas que acreditam que o questionário ele é mais adequado a pesquisas quant, né? Outros já acham que pode ser aplicável à pesquisa quali, mas não é. Aí eu acho que não é uma questão de a característica do trabalho, né, que vai determinar se é quali, se é quant. Mas o fato não é esse, né? O fato é difícil elaborar um instrumento que seja realmente eficiente para a gente fazer a coleta de dados adequada. Então, independente se ele é quali ou se ele é quant, se nós somos criteriosos no momento em que elaboramos o instrumento, a gente vai ter o resultado, né? Estou falando porque há pouco tempo atrás teve um orientando meu que queria fazer um estudo. O problema de pesquisa dele até tinha uma característica que poderia ser feita uma pesquisa quant e a gente queria usar questionário como instrumento, né? Mas, assim, ele não tinha tempo suficiente para fazer a elaboração. Então, nós declinamos do instrumento, mudamos um pouquinho o estudo, declinamos do instrumento, porque para fazer um estudo quant com questionário é necessário que eu tenha todo esse aparato. Tem que ter feito uma boa revisão, tem que ter feito uma boa matriz de amarração,
tenho que ter colocado as variáveis, tenho que estruturar as questões, né? E depois, uma coisa que nós não colocamos, né? A gente tem que fazer uma pré-testagem desse instrumento para ver se esse instrumento efetivamente cumpre aquilo que eu pretendo investigar, né? Para que eu realmente tenha segurança de obter os dados no momento em que eu aplico um questionário, né? Apliquei, ele tem que me dar dados, mas ele tem que me dar dados que sejam possíveis de serem analisados, né? Não adianta nada porque assim, né? Nós pesquisadores, nós não somos entendedores de estatística, né? E nem precisamos ser. A gente contrata um estatístico para fazer o tratamento dos dados que a gente coleta. Mas eu não preciso entender de estatística, mas eu tenho que fornecer as informações básicas para ele. Eu tenho que oferecer as variáveis, eu tenho que dizer a respeito do objeto, eu tenho que dizer o que eu quero que ele relacione, né? E para eu fazer isso, eu tenho que ter clareza de todos esses elementos. Bom, a questão é que, mesmo que eu entregue o estatístico, ele vai me dar uma análise estatística. Na sequência, eu tenho que fazer uma análise de conteúdo disso. Por quê? Primeiro, porque a gente está na área de humanas, né? Segundo, porque nos interessa saber mais a respeito do objeto, as características daquele objeto que eu estou olhando. Então, para fazer análise de conteúdo, eu posso até tabular tudo isso. Mas o que eu tabulei? O que apareceu para mim? E que relação isso tem com os conceitos que eu estou trabalhando ou que eu efetivamente quero saber? Por isso a questão do objetivo. Eu queria deixar bem claro isso para vocês. Para organizar as questões, eu tenho que saber qual é o meu objeto. Para fazer a análise disso, eu tenho que ter clareza dos meus objetivos de pesquisa. E não é a mesma coisa. E isso é o X da questão, e é isso que vai fazer com que meu questionário ele tenha um bom resultado. Não é aquele o resultado que eu espero, e sim um bom resultado. Compreendem o quanto isso é cuidadoso? Como é super bacana, gente. Quem pesquisa sabe que isso é muito bacana, mas esse bacana vai ser interessante na medida em que essas coisas estiverem bem amarradas. Por isso que é matriz de amarração. A gente pensa, não, mas por que tem esses nomes, né? Porque é ela que amarra toda essa questão conceitual com o objeto que eu tenho e com o objetivo que eu tenho da pesquisa. Então, quando eu coloco para vocês, olha, na hora que vocês vão descrever a pesquisa de vocês, ou vão narrar a pesquisa de vocês, cuidado, porque às vezes a gente usa a palavra pesquisa, por exemplo. Você usa a palavra pesquisa do começo ao final e em várias situações diferentes. A pesquisa é a pesquisa que você está desenvolvendo. Então, procure, para cada uma dos fatos que você está abordando, dos capítulos que você está abordando, procure as melhores palavras para aquilo que você está fazendo. Então, se você está apresentando uma sistematização de uma proposta, então é sistematização de uma proposta. Se a proposta é de ensino, então é proposta de ensino. Não usem a palavra eu vou apresentar um projeto de pesquisa dentro da minha pesquisa. Porque quem está lendo fica confuso, porque, afinal de contas, qual é a pesquisa? Então, se eu vou usar pesquisa para o aporte metodológico, é o aporte metodológico da pesquisa. Se eu vou usar a palavra metodologia, quando você for usar, é a metodologia ou os procedimentos da sua pesquisa, e se for uma metodologia de ensino, eu sempre tenho que falar metodologia de ensino. Ou então eu coloco proposta pedagógica. Entendem o cuidado com as palavras? Porque a gente fica confuso na hora que a gente vai ler e parece que tudo é tudo. E daí você já não sabe mais o que é o procedimento da pesquisa, o que é o seu procedimento ou o processo pedagógico que você está usando.
Por exemplo, palavra processo nós usamos pra caramba, né? E aí chega uma hora que você está lendo o trabalho, você já não sabe mais de que processo o pesquisador está falando. É o processo da pesquisa, é o processo pedagógico, é o processo da criação. Que processo que é? Então, procurem elencar as palavras e usem do começo ao final. Se você usar isso no seu objetivo, se você usar isso na sua problemática, se você usar isso no seu objeto, a hora que você vai montar o instrumento, fica fácil. Porque isso que a gente está apresentando parece que é uma coisa complicadíssima. Mas nós estamos apresentando justamente para evitar esses problemas. Fala, Fernando. Eu tenho ouvido muito ultimamente estrutural e construção. Usando o quê? Cortou sua voz. Não deu? Ah, tá. Estrutural. Construção. Eu ouvi, eu falei? Não consegui ouvir. Vocês conseguiram? Está cortando para mim, Fernando. Dá para ouvir agora? Dá para ouvir, Kátia? É que falou dos termos recorrentes que a gente usa, que se perdem às vezes, né, na argumentação. Eu ouço muito estrutural e construção. Às vezes eu me pergunto de que estrutura eles estão falando, não é? E construção do quê? Não é? Meio que virou muleta retórica, né, parece. É importante esse cuidado justamente. Nossa, esse exemplo é ótimo, porque são palavras também que são recorrentes e são usadas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na hora que você vai elaborar o instrumento, seja a entrevista ou seja o questionário, a tendência do pesquisador é usar essas mesmas palavras. E aí cai num dos 11 itens que a gente colocou, que é usar uma palavra que, para quem você está perguntando, ela não faz o menor sentido, ela só faz sentido para você, pesquisador. A pessoa não sabe do que é. E aí acontece N coisas, né? Ou ela fica com vergonha de responder, ou ela é breve, porque ela não sabe do que se trata, então ela dá uma resposta assim qualquer, que é para, né? Deixa eu responder alguma coisa aí, o mais simples possível, e eu não consigo identificar o que eu quero. Ou ela fica envergonhada, ela fica constrangida. Então, esses 11 itens, tem outros, tá? Mas foi o que nós ficamos os dois aqui discutindo. Não, mas o que é importante mesmo, para não cair nisso na hora que vai elaborar, seja o questionário, isso que está como questionário serve também para a entrevista, né? Claro, com as devidas adaptações. O que eu conversei com o Ivo, se vocês quiserem, a gente pode passar esse PowerPoint para vocês, porque a gente tem o contato de cada um, ele e eu, né? De vocês. E aí vocês podem olhar, além da gravação, olhar com cuidado na hora que vocês forem elaborar os seus instrumentos, porque dificilmente vocês vão deixar de usar um deles. Por isso, inclusive, ser tema do café. Né? A gente ainda nem falou sobre depoimentos, a gente nem falou sobre testemunhos, tem ainda outros instrumentos que podem ser usados, mas esses dois, seja o questionário ou seja a entrevista, vocês vão usar. De maneira geral, nas pesquisas a gente usa, né? Nós trabalhamos com pesquisas qualitativas, são instrumentos que a gente usa. Né? E nós estamos falando só dos instrumentos, a gente ainda nem falou da análise deles, porque para analisar esses instrumentos, eu tenho análise de conteúdo, eu tenho análise de discurso, eu tenho vários tipos de análise para cada um dos instrumentos. Agora, enquanto eu não sei o que eu quero saber, parece redundante, né? Não adianta eu falar em análise. Porque se eu não sei qual é o objeto, então não adianta eu já apresentar um questionário se eu ainda não tenho claro qual é a pergunta, qual é o objetivo e qual é o objeto, que foi como a gente começou os cafés. Se vocês olharem lá no YouTube, o café, acho que o 3 e o 4, acho que até mais, acho que foi o 3, o 4 e o 5. Nós passamos 3 cafés falando da mesma coisa de jeito diferente.
que foi, olha, identifica a pergunta, identifica o objetivo e coloca a lupa no objeto. Porque, a partir disso, todo o restante da pesquisa, ela vai se construindo. Se você vai para uma pesquisa conceitual, veja, você tem que fazer um levantamento bibliográfico, você tem que trabalhar sob premissas teóricas, conceituais. Aonde você vai buscar isso? Né? Nós que somos orientadores, eu, Ivo, Fernando, e vocês também, né? Porque muitos já estão no ensino superior e já estão orientando, né, os estudantes, seja de iniciação científica, alguns já indo para os mestrados. O que acaba acontecendo? O estudante, o seu orientando, ele fica esperando que você entregue para ele um grupo de textos para ele ler. Então, a gente pode fazer isso, e é bacana a gente fazer isso também, mas a nossa função como orientador é, de alguma forma, vamos dizer, estimular o orientando a aprender a buscar. Ele tem que aprender a buscar. Porque nós já sabemos como fazer isso, né? E por muitas vezes nós falhamos, feio ainda por cima, feio. Mas o que é mais importante é que vocês aprendam o caminho da busca e o que vocês precisam buscar. É uma revisão bibliográfica? Legal. É uma revisão de literatura? Legal. É uma revisão integrativa? Legal. Tudo isso que eu estou falando são coisas diferentes. Depende do que eu estou pesquisando. Quando você vai para uma pesquisa quali-quanti, eu acho que o tempo do mestrado ele é curto para você explorar uma análise de todos os dados que vão chegar nas suas mãos. Porque se forem perguntas bem elaboradas, né, e uma análise bem feita, você pode tirar muita coisa. Então, imagine você fazer isso no quantitativo e no qualitativo. É necessário um tempo maior para você explorar esses dados, né? Para você mexer com esses dados. Então, de maneira geral, no mestrado, a gente faz opções. E não é menos. É para verticalizar a pesquisa, para você ter condição de fazer isso. Porque quando você vai, por exemplo, para uma pesquisa quanti, às vezes no universo da pesquisa, você tem que pedir autorização, né? Então, eu estou olhando aqui que eu vi que a Caru entrou. Se ela for fazer essa pesquisa numa diretoria de ensino, ela tem que pedir autorização para ela fazer a pesquisa. Então, imagine, ela tem o processo de pedir a autorização voltar, ela ir a campo e fazer as perguntas, fazer a análise dessas perguntas e fazer um cruzamento com as referências teóricas que ela estudou. É necessário tempo para isso. Não dá para fazer isso assim. Porque você faz de uma maneira rasa. Então, eu acho que com isso, eu consigo dar para vocês um norte, espero que sim, né? Um norte do quanto esses instrumentos, eles precisam ser cuidadosos. Como a gente, como pesquisador, a gente precisa ser cuidadoso naquilo que a gente escolhe para o nosso processo de pesquisa. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, Ivo, quer falar alguma coisa, Fernando? Se você deixar as pessoas falarem, eu acho que... Agora eu me calo, agora eu não falo mais nada, nem vou responder, deixo vocês responderem. Eu não aguentei. E aí, ninguém tem questões? Ninguém tem perguntas? Eu acho que foi muito preciso na da necessidade premente, né, Kátia, de sempre definir a priori o objeto, né? Se não tiver claro, né? O objeto, você não vai ter bibliografia, você não vai ter pergunta, você vai ter um problema, né? Acho que essa delimitação é o nosso drama, né? Especialmente quando falo drama para o pessoal de artes cênicas, né? Que é muito difícil lidar com isso, muitas vezes, né?
que as pessoas confundem, às vezes, o objeto com uma proposta de encenação, mas um trabalho acadêmico tem outras exigências, né? Mas esse ponto é fundamental mesmo. Não, e que eu acho que é mais ou menos o que o professor Fernando, não sei se é o professor, o Fernando falou, que na semana passada, para mim, mais ou menos assim, né, o foco da coisa, arrumar um pouco mais o, senão você não consegue achar isso, as perguntas ficam confusas, né, por isso que ficou tão confusa as minhas questões da semana passada, assim, né, é justamente isso que vocês estão falando. Tem objeto? Tá falhando, viu, Fernando? Tá ruim. Dá para ouvir agora? Carolina, você já teve já? Acho que ela Acho que não ela não viu. escutou, Fernando. Fernando, Acho que ainda. tá falhando pra caramba. Eu também estou sentindo aqui, tá falhando bastante. Kátia? Oi, você falou para eu não falar mais nada, eu não vou falar mais nada. Não, eu falei, Kátia, você falou de... Eu sei que pode... Eu vou fazer uma pergunta. Vai ter algum café filosófico? Porque você falou de análise de discurso e análise de conteúdo. Vai ter algum café filosófico que fale dessas duas diferenças? Eu não consigo entender. Thank you. É que, sabe o que é, Caru? Se a gente não falar do instrumento, como é que você vai falar da análise sem apresentar o instrumento de coleta? A análise só vem depois do instrumento, né? Então, agora você já tem um mapeamento de dois instrumentos bem importantes. Aí a gente vai falar de análise, como é que você analisa as respostas. Carolina, a gente vai precisar, assim, a gente vai precisar de um longo tempo, porque quando a gente fala só de análise de conteúdo, né, a gente vai ter que compreender toda uma teoria em relação a como fazer essa análise, né? E hoje, né, eu e o professor Brito, a gente está trabalhando muito com um software que ajuda a gente a fazer análise de conteúdo, né? E assim, também já é outra investida que a gente pode fazer também, né? E pode desenvolver, né? Mas é bem complicado, bem complicado. Porque assim, não adianta a gente fazer um café, né? E não dar elementos, óbvio, né? Que só com o que a gente falou aqui não, né? Vai ter que estudar mais para poder entender como é que monta e tudo mais, né? Mas a gente vai gastar bastante tempo. Só para falar de análise de conteúdo, a gente gastaria aí, eu acho que no mínimo, uns 2 cafés para poder, né? E as pessoas ainda indo atrás de referências para poder entender como é que faz, né? Que é bem complexo. É bem complexo, né? E tem mais um detalhe, né? A gente só aprende fazendo. Eu estou orientando aqui que 2, 3 semanas atrás, ela estava no final da análise, ela falou, agora entendi o que você estava falando. Entendeu? E ele está entregando essa semana. Porque eu estou falando com ela desde o ano passado sobre isso, explicando e tal, não sei o que, mas não adianta. Na hora que ela teve os dados, na hora que ela lidou com os dados, é que ela conseguiu entender o processo, né? É difícil, mas podemos colocar em pauta, sim. Você estava falando, professor, eu estou lembrando aqui das orientações com a Kátia no começo, que ela ia falando, né, nesse processo das orientações, e eu entendi o que ela estava falando, mas eu não conseguia ver o todo, né? Aí quando você vai vendo essa revisão,
é esse processo aí, quando você vai pegando as coisas mais o jeito, aí você vai entendendo todo, você vai ligando. Eu acho que o interessante do café é quando a gente começa a fazer as ligações, desde os primeiros para cá, aqui encaixa aqui, isso, entendi agora, tá bom, aqui tá certo, aqui não sei o que lá. Porque a gente vai, vocês estão falando, a gente está aqui compreendendo, tem esse segmento, total, que está nesse tem toda uma estrutura, né, para fazer a gente compreender o que vocês estão colocando, mas é isso que você falou, quando a gente está na prática, é que a gente percebe essa dimensão. Opa, estou com os dados na minha mão, né? Agora eu tenho que pegar e me virar aqui para fazer esse negócio funcionar, né? Tem que colocar isso para movimentar. Acho que é mais ou menos isso. E esse processo é muito rico e interessante também para a gente. E eu penso que a parte mais gratificante, né, é a parte de análise, né? Porque é onde você associa aquilo que você estudou com aquilo que você coletou de dados, né? Então, é onde você fala, nossa, olha isso, olha aquilo, olha o outro, né? Então, é onde você vê o resultado mesmo da investigação, né? Então, e é onde a gente tem menos tempo, né? Porque é onde a gente está com a corda no pescoço para entregar o negócio e aí tem que fazer, e aí você fala, poxa, eu queria ter mais 6 meses para... Né? Para poder mergulhar mais. Para poder melhorar isso aqui, que eu sei que pode ficar melhor. Assim né? mesmo. Mas não tem. Não tem que entregar daí a 2 semanas. É bem isso mesmo. Tá fechada seu... Essa aqui é a minha tese de doutorado, né? Quando eu fui fazer a entrevista, eu fiz questão de transcrever. E quando eu fui fazer a análise, a louca aqui, que eu sou super visual, eu comecei a fazer a análise conforme a categoria que eu estava olhando, eu ia grifando de cor diferente. Vocês conseguem ver que tem cores diferentes no meio do discurso? Não dá para ver? Tem preto, daí tem uma linha de azul escuro. Tem o azul, dá para ver que muda. Azul, cor de rosa. Eu fui colorindo tudo. Quando eu mostrei isso para minha orientadora, ela quase teve uma síncope. Ela falou, mas o que é isso? Eu falei, não, foi o jeito que eu comecei a criar as categorias. Eu fui fazendo cada categoria daquilo que eu estava olhando, eu fui colocando de uma cor diferente. E isso aqui, ó, quando eu transcrevi, aquilo que eu mostrei foi um pouquinho da análise de discurso. Essa aqui é a transcrição. Para cada sujeito, eu transcrevia de uma cor diferente. Isso aqui já é análise. Cor-de-rosa é um sujeito, laranja é outro sujeito, em relação a cada uma das questões que eu fui fazendo. Para mim, funcionou, porque eu conseguia saber o que cada um dos sujeitos estavam respondendo antes que eu fosse montar os quadros. Aí eu entrei numa piração de querer colocar isso visualmente. Mas eu acho que nem está aqui, acho que está só no material. Na época, né, a gente fazia disquete. Eu sou, né, antiga, né, então era disquete. Queria ver se eu tinha um dos gráficos que eu fiz, que a banca inteira olhou para aquilo e falou, meu Deus, mas o que é isso? Aí, na hora que eu expliquei, ficou mais fácil. Mas eu não estou conseguindo... Ah, tá aqui, ó, um deles. Olha como é que eu fiz emergir as categorias. Eu fiz um fluxograma. Eu peguei as entrevistas e eu caracterizei, eu fui cada categoria uma bolinha dessas. E o que cada bolinha conversava com outra bolinha com as flechinhas. Então, tem flechinha só de ida, tem flechinha de ida e volta. E eu fiz análise de discurso, eu não fiz de conteúdo. Porque eu achei, e depois em outras pesquisas que eu fui desenvolvendo, eu fui criando também, eu gosto de ver
eu trabalho com o corpo, né? Então, a expressão da pessoa na hora que ela me responde diz muita coisa. Então, eu fui trabalhando com... Na época, nem existia nada disso, mas eu fui fazendo uns símbolos do lado, para eu saber o que a expressão da pessoa, na hora que ela estava respondendo, poderia me dizer que não estava na fala, que não estava na transcrição. Esse conjunto me dava algumas pistas. Então, isso você vai aprendendo na hora que você vai fazendo. E pode se tornar uma coisa super bacana, porque do jeito que a gente está falando, dá até uma canseira, né? Você fala, ai, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo isso, ai, 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 ai. Mas na hora que você está apaixonado pela pesquisa, você começa a descobrir detalhes muito legais. Então, vocês vão chegar nisso também. Fiquem tranquilos, vocês vão chegar e vão adorar estar fazendo. É só fazer o passo a passo. Então, faça um favor de dar um sorriso maravilhoso. Cíntia, abre essa câmera agora para a gente se despedir. Antes que o rosto de preocupação, ela deve estar com dificuldade. Ah, pronto! Que legal! Ricardo está até se arrumando. Então, olha só, depois ele vai tirar um print dessa tela. Gente, muito obrigada. O café hoje foi super gostoso. Eu sei que vocês estão preocupados, mas vocês têm que estar felizes além de preocupados, porque são pesquisadores de excelentes instituições e a pesquisa de vocês vai trazer resultados muito legais para a vida de vocês. E certamente vai interferir na vida de tantos outros, porque é um pouco disso, é por isso que a gente faz pesquisa também, né? Então, assistam depois o YouTube. Tem dúvida, perguntem para os seus orientadores e colegas, porque é como acho que a Regina comentou, a gente vê tudo, mas a gente não sabe fazer as conexões. Conforme você for desenvolvendo a sua pesquisa, você começa a fazer essas conexões. E conversem com seus colegas. Nos ajuda demais. Tá bem? Ai, abre o sorriso, vai, faz a Kátia feliz. Então, ótimo, beijinho. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Bom Obrigada. descanso. Bom descanso.